E aí, pessoal? Tudo beleza? Tudo firme? Hoje vamos falar de história da filosofia, o discípulo de Parmênides, Zenão e seus paradoxos. Não sai daí. Ok, a gente viu que Parmênides iniciou uma protológica, né? Aquela história de ser é ou não ser não é, e todas as aporias que surgem a partir daí. Coube ao seu discípulo Zenão aprofundar as teses do seu mestre. E a gente vai ouvir aqui, o Bergson falando dele. Vamos lá. Qual é o alvo da filosofia de Zenão? Enquanto Parmênides expôs diretamente sua doutrina, procurando as condições do pensamento e aplicando-as ao ser, Zenão demonstra essa doutrina por via indireta, considerando a opinião do senso comum que admite a realidade do múltiplo e da mudança, admitindo-a mesmo por um instante, ele prova que somos assim conduzidos a contradições. E nelas chegamos por duas maneiras. Ora, a consequência a qual somos conduzidos está em contradição com o princípio admitido, ora, desembocamos em duas consequências contraditórias. O primeiro procedimento é a redução ao absurdo. O segundo é aquele que se tornou tão fecundo nas mãos de Kant, a antinomia. Se o múltiplo existe, pode-se provar que ele é ao mesmo tempo infinitamente pequeno e infinitamente grande. Ele é indefinidamente pequeno, pois toda multiplicidade consiste em um certo número de unidades, isto é, de indivisíveis. Mas o que é indivisível não tem grandeza, pois, por definição, o que tem grandeza é divisível. Aqui ele está colocando a questão do múltiplo, né, olhando as suas partes e dizendo qualquer parte que seja, por menor que seja a sua grandeza, ela vai ter outra grandeza para ser quebrada e outra para ser quebrada. Por isso que ele diz que quando você chega no indivisível, já não há mais grandeza. Portanto, as partes últimas do múltiplo não têm grandeza. Portanto, não se aumenta a grandeza de uma coisa acrescentando-lhe uma tal parte, e não se a diminui ao retirá-la. Mas aquilo que, acrescentado ou retirado, não muda nada no objeto, é um nada. Portanto, os elementos do múltiplo são nadas, e o próprio múltiplo, que é composto de nadas, é infinitamente pequeno. B. O múltiplo é também infinitamente grande, pois uma vez que aquilo que não tem grandeza não é nada, é preciso que o múltiplo, para ser, tenha uma grandeza. Portanto, as partes desse múltiplo estão separadas umas das outras. Portanto, há outras partes entre elas, e assim por diante. Mas, se dois pontos A e B são tais que há entre eles uma infinidade de pontos, A e B são infinitamente distantes. Portanto, o múltiplo é infinitamente grande. Esse argumento pode ser representado sob uma forma mais concreta. Referimos-nos ao argumento muito usado na antiguidade do monte de grãos. Sendo dada uma medida de grãos, se a despejamos, ela produz um som. Mas será então preciso que um único grão, e mesmo que uma parte tão pequena quanto se quiser de um grão, produza um som ao cair? Pois se cada uma dessas partes não produzisse nenhum barulho, o conjunto tampouco produziria. Ora, a experiência nos mostra que um grão por si só não produz som. Portanto, não é correto dizer que a medida de grãos produz um som. Esses argumentos são muito válidos, logicamente, né? Intelectualmente você consegue chegar neles. Agora, quando você coloca o argumento do monte de grãos, a gente pode simplesmente dizer que são os nossos sentidos que nos impossibilitam de experimentar o som de um grão, né? E que ele haveria de ter um grão. Então isso, no futuro eleata, vai também corroborar a incapacidade dos sentidos de observar corretamente as experiências da vida, né? Então, eles começam a produzir essa questão de como que a realidade é implicitamente intelectual, como que a realidade é implicitamente parte de um processo racional de pensamento e como que esse processo racional se distingue da experiência sensível. E aí é onde o caldo da filosofia vai engrossando, né? Porque mais elementos vão entrando na reflexão. O Zenão também ficou muito conhecido por seus paradoxos do movimento. A esses argumentos contra a existência do múltiplo, Zenão acrescentava outros relativos à existência do movimento. A.
Sendo dado um corpo que deve ir do ponto A para o ponto B, esse corpo, antes de chegar em B, deve chegar no meio do segmento AB, em A'. Mas antes de chegar em A', é preciso que ele chegue no meio do segmento AA', em A'. Pode-se assim mostrar que antes de chegar ao ponto B, o corpo precisará passar por um número infinito de pontos. Portanto, nunca chegará lá. O movimento, portanto, é impossível. O sofisma de Aquiles e da tartaruga, em que é basicamente o mesmo princípio, onde se a tartaruga sai na frente de Aquiles, ela vai andar um trecho e o Aquiles vai ter que andar um trecho para chegar naquele trecho, e aí mais metade da metade, quer dizer que ele vai ter infinitos segmentos para percorrer antes de alcançar a tartaruga. E um outro, para dizer que o movimento não existe, ele dá o exemplo da flecha, que por todo o percurso da flecha, ela está sempre numa posição igual ao seu tamanho. E aí, quando um corpo ocupa um espaço igual ao seu tamanho, ele está sempre parado. Portanto, a flecha, mesmo indo em direção ao alvo, ela estará sempre parada. Portanto, o movimento não existe. A gente precisou, para esse último, por exemplo, esse último argumento, a gente precisou esperar até Newton para a gente conseguir racionalmente pensar que sim, o movimento em relação, um corpo em movimento em relação a si mesmo, encontra-se parado. Você em relação ao carro, né, você está parado em relação ao carro. Então, tudo depende da relação que você estabelece do objeto para com o movimento de outro corpo para ele estabelecer, né? Por exemplo, eu já vi um vídeo de um rapaz argumentando contra o movimento da Terra, dizendo que para a gente provar que a Terra não se move, basta a gente pegar um balão e subir. Que se a gente quisesse ir de um ponto a outro, ao subir, a Terra giraria em volta do balão, embaixo do balão, e a gente pousaria em outro lugar. E qual é a falácia desse movimento? A falácia desse movimento é que a atmosfera terrestre faz com que nós estejamos sempre em referência com a Terra. Por isso que a gente não sente ela girando a 1.600 km por hora, não é não? O Zenão foi um cara muito polemista, ele conseguiu fazer história exatamente porque ele nunca demonstrou que o movimento não existe. Ele mostrou que é um absurdo pensar que o movimento existe. Então eu vou terminar esse vídeo lendo aqui o Reale, que ele coloca uma coisa bem legal sobre a contribuição do Zenão, que é assim, ó. A dialética zenoniana agiu fortemente muito além da escola eleata, sobre a sofística, sobre o próprio método socrático, sobre os megáricos e, em geral, contribuiu de uma maneira significativa para a formação das várias técnicas de argumentação e para o nascimento da lógica. A demonstração, que será chamada puro absurdo, é, substancialmente, uma descoberta de Zenão. Então, vocês vejam como o Zenão ajudou a engrossar esse caldo da filosofia, trazendo elementos reflexivos que escapam à nossa capacidade de prova da matéria, na experiência de imediato, né? A gente tem que pensar para conseguir refutar os argumentos de Zenão ainda hoje, porque o pensamento continua sendo o que sempre foi, né? Ele por mais que a gente consiga se separar da experiência cotidiana através do pensamento, a gente continua atrelado a essa vida cotidiana. Então, como que se faz essa separação? Tanto que ele aprofunda a lógica parmenídica, ele pega a protológica e densifica essa lógica, usando argumentos puramente racionais, independentes da experiência, inclusive que contrastam com a experiência, né? Você quer colocar o seu pensamento contra a experiência, você precisa realmente se valer de elementos puramente racionais, né? E você aceita a experiência exatamente para refutá-la como um absurdo. É um absurdo a gente pensar que nós experimentamos o que experimentamos. Então o Zenão foi um cara muito importante para a história do pensamento. É importante que a gente conheça ele, que a gente estude os paradoxos do Zenão, para refinar mesmo a capacidade intelectual de pensar a vida e suas contradições, pensar o movimento e suas contradições, pensar como que o pensamento é capaz de ir contra a experiência. E o que não tem um aspecto de certo e errado nisso, né? Porque continua sendo certo, mas é errado. Então, como que se dá esse jogo? Eu ouvi numa aula de filosofia com o professor Marcos Reis, vou ver se eu acho alguns vídeos dele aqui no YouTube para marcar,
em que ele disse que os eleatas, quando iam fazer palestras nas cidades, né, tal, teve uma história, teve um momento que eles estavam entrando na cidade e uma garotada dentro da cidade ficou zoando, dizendo, o movimento não existe, mas como que vocês estão vindo? O movimento não existe. E os eleatas partiram para foram no punho, argumentaram no punho, e depois que argumentaram no punho, disseram, é para vocês aprenderem que o movimento não existe. Então, parece inclusive que Platão era campeão em luta livre, não tinha medo de argumentar com os punhos. Eu não estou dizendo para a gente argumentar com os punhos quando chegar num momento, né, num momento de contradição, mas que a gente saiba onde o nosso argumento acaba e começa a realidade, para a gente conseguir pensar exatamente o que é um critério lógico que a gente quer usar e o que é a realidade, porque a realidade é pré-lógica. A realidade não obedece aos mandos lógicos assim de maneira clara e cristalina, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, porque a gente está precisando dar um gás aí nos inscritos, hein? Se você chegou até aqui, inscreva-se, curta, compartilhe, comente, que o canal está precisando. Vamos lá. Forte abraço, pessoal.